Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Varejo, quarto episódio, começando por aqui. Você que está acompanhando todos os episódios provavelmente já ouviu muito desses olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas estou aqui mais uma vez, então, fechando a nossa série com esses 4 episódios diretamente do Mercado Livre Experience 2023, nosso Papo de Varejo muito especial. Mais uma vez aqui eu, Laura Vaz, que sou especialista de marketing, faço parte do time de branding, de Olist, Tiny, Venda, todo o nosso ecossistema. E não estou sozinha, mais uma vez aqui no nosso quarto episódio. Estão comigo o Robson, da Ninja Parts, e também o Gustavo, da Empório do Celular. Clientes muito queridos de Tiny, aqui do nosso ecossistema. Meninos, muito obrigada pela presença, Robson. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. Agradecer ao Olist, o stand está muito bonito. É um prazer falar com você, Laura, e poder contar um pouquinho mais da história minha e da Ninja Parts. Com certeza, vai ter bastante coisa para explorar aí da Ninja Parts, nosso super parceiro. E o Gustavo, que já apareceu nas nossas redes sociais algumas vezes, né? Já está até um pouco conhecido aqui para o pessoal das redes. Bem-vindo. Olá, Laura, obrigado aí pelo convite, toda a equipe, na verdade, do Tiny, da Olist, Venda, que é esse ecossistema incrível que eu sou parceiro há tantos anos, e para mim é um prazer imenso estar aqui hoje e poder colaborar um pouco, compartilhando um pouco de conhecimento, né? E como o Robson falou, o stand realmente está sensacional. Parabéns, de verdade. Tá muito legal mesmo. E para quem está curioso, acompanhando no YouTube, conhece os meninos, quer acompanhar também os bastidores do que está rolando aqui, tem muita coisa nas nossas redes sociais, tá? Então dá um confere em olist.br, @tinyrpoficial também. Confere por lá, vai ter bastidores, vai ter aqueles cortes de podcast, tudo isso que a gente tá chique demais. Muito tá? chique. Eu tô adorando isso aqui, tá muito legal. E além de adorar conversar com todo mundo aqui, a gente gosta de levar informação, levar muita história também, inspiração para quem está do outro lado. Então vamos falar de Black Friday. E aqui a gente gosta de falar que a Black Friday ela tem que ser bem feita, porque é a melhor sexta-feira do ano, o dia mais importante, a gente chama de Best Friday, é a melhor sexta-feira mesmo. Então, para fazer uma Black Friday bem feita, tem que ter logística ágil, tem que ter experiência, tem que ter dados, tem que ter informação. Então, bora falar um pouquinho disso. E para chegar lá na Black Friday de vocês, ou não, vamos falar da história das empresas. Então, Robson, como é que começou a Ninja Parts? O que você faz lá? Faz parte dos fundadores? Como é que começou tudo isso? Eu sou um dos fundadores, né? A gente começou lá em 2016, a gente está com mais ou menos 8 anos de mercado. A gente começou meio que como um plano B na época. O objetivo era ter uma segunda renda. Eu tinha um outro negócio na época, que era uma indústria. E com isso eu fui buscar alguma forma rápida de ter outra renda, porque eu tinha saído da consultoria, que eu trabalhava em consultoria de negócios. E com isso vem o Mercado Livre, já tinha vendido anteriormente no Mercado Livre lá por volta de 2012, 13, na época da faculdade, mas de forma bem informal. E daí em 2016 voltei para o Mercado Livre com algum produto que eu tinha fácil acesso na época. E com isso começou a crescer rapidamente nos anos seguintes, né? E com isso eu comecei a expandir, contratar a equipe, e com isso reformulamos a questão de marca. A gente começou vendendo sem ter uma marca bem estruturada, né? E daí com isso foi crescendo bem rápido, né? Foi bem acelerado, né? Isso, E daí, a partir do momento eu deixei a indústria, que eu estava trabalhando 2 anos, compartilhando o tempo, né? E foquei no e-commerce para, vamos dizer, nos últimos 3, 4 anos crescer muito mais, no caso. E vocês trabalham hoje com qual categoria? A gente, desde o começo foi auto parts, né? Desde o primeiro produto, a gente teve algum momento que foi um pouco mais multinicho, mas chegou lá em 2018, mais ou menos, a gente decidiu focar no produto principal que é auto parts. E desde então a gente vem expandindo e consolidando, né? Que legal. Nossa, então começou ali como um teste, não, vou ter uma segunda renda, vamos testar, ver qual que é dessa de marketplace também, né? Sim. E vamos testar, e deu boa, que legal, que legal. Então, categorias bem diferentes aqui hoje. Então, auto parts, que é essa parte mais automotiva, caminhão, carro, tudo, né? Sim. E celular, acessório para celular, como é que começou a Empório do Celular? Faz tempo já. São categorias bem diferentes, mas é bem bacana porque tem uma sinergia, tem uma semelhança, porque são partes, né? No meu caso, partes para celular do Robson, partes para carros, né? Então, Sim. Bem legal. Eu já conheci o Robson aí, a história. Parabéns, Robson, aí
a trajetória, acompanhei um pouco aí, que a gente conversa há bastante tempo, e é bem bacana ver onde está chegando e onde já chegou, né? Sim. Mas, Laura, contando um pouco da minha história, eu iniciei lá em 2013, então 10 anos atrás. Eu comecei muito novo, eu ainda sou muito novo, mas Sim, né? eu comecei com 14 anos de idade. 14 anos. 14 anos de idade, né? E são 10 anos atrás, então se fizer a conta hoje eu tenho 24, certo? Bateu, deu certo a conta, Certinho. parabéns. Tô bem na matemática. Que bom empreendedor. E tudo começou com simplesmente uma vontade de ajudar meus pais financeiramente, sabe? Eu era muito novo, né? Por ver ali, 14 anos, e eu via meus pais discutindo por conta sempre do mesmo motivo, que é o que eu vejo em muitas famílias brasileiras, dinheiro. Então eu queria uma forma de resolver esse problema. Então eu comecei a procurar formas de fazer isso, né? Eu comecei no YouTube, comecei a fazer vídeos no YouTube, comecei a monetizar, e dali do YouTube eu enxerguei uma oportunidade que eu poderia vender produtos do outro lado do mundo, lá da China, no AliExpress, que não era ainda muito conhecido aqui no Brasil, e eu poderia vender e ganhar um dinheiro ali em cima e poderia colaborar dentro de casa de alguma forma. Então, literalmente dentro do meu quarto, com 14 anos, né, eu comecei a fazer o famoso dropshipping que as pessoas conhecem hoje, mas era um outro modelo totalmente diferente, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu venho de família humilde que a gente literalmente não tinha como empreender com capital próprio, algo do tipo. O investimento inicial foi muito pequeno. Foi zero. Você lembra quanto que Foi foi? zero. R$0. Eu não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro, então foi zero. Foi um cartão de crédito do meu pai, Tá. que eu basicamente comprava o produto do outro lado do mundo, né, depois que o cliente já tinha comprado comigo. Então eu recebia o dinheiro, pagava no É cartão. quase que por encomenda ali, então. Exatamente. Então foi, E como é que foi assim que eu comecei. A gente vai chegar lá ainda, mas nessa época, como é que funcionava a logística? O prazo de entrega era super longo, então. Misericórdia, 60 dias. Meu Deus, gente. Era muito longo, A né? pessoa tinha que desejar muito esse parts ali, então esse acessório ali pra... Mas era porque era barato. Uhum, É diferente o conceito que existe hoje de dropshipping. Na época, um produto que, por exemplo, era vendido aqui no Brasil por R$200, eu conseguia vender por 100. Metade do preço. Então, Sim. realmente, a pessoa desejava, mas ela precisava, mas ela falou, pô, peraí, é metade do preço, eu vou esperar então, né? Sim, vale a pena, né? Quem nunca comprou uma blusinha ali na China e ficou esperando, né? Exatamente, mas de lá pra cá foram 10 anos de história, saí do meu quarto com 14 anos, amadureci em 10 anos, batendo muita cabeça, nem tudo são flores, mas hoje eu considero que eu conquistei tudo que eu sempre sonhei, todos os meus objetivos. Hoje eu tenho uma empresa com mais de 60 colaboradores, tenho escritório lá em Hong Kong próprio, escritório aqui em São Paulo, escritório em Minas Gerais, e a gente está vivendo um momento muito legal, né? E sendo hoje o maior distribuidor de peças para celular do Brasil, que é o nosso nicho bem focado mesmo, que eu acredito que quem faz tudo não faz nada. Então, a gente se especializou e seguiu nesse segmento aí logo depois que a gente começou, assim, com acessórios, etc. E focamos ali nessa parte de peças, de reposição. Não, muito bom, uma história super inspiradora. E hoje aqui dentro do Mercado Livre Experience, do MLXP, vocês estão com stand também, mas não é do Empório do Celular. Não é do Empório do Celular, Então, segura aí, Tá bom, segura tá aí. bom. Segura a audiência, depois do intervalo. Vamos voltar aqui com o Robson. Que legal, eu percebi então assim uma similaridade bem legal da história de vocês, além da questão dos acessórios, né, partes, é uma coisa que vem para complementar, vem para o desejo, vem para esse mercado que é mais difícil também, que você tem que despertar aquilo no público, mas vocês dois começaram muito novos também, então você também falou que teve esse teste de, na faculdade, ali vender um pouco no marketplace, testar, também teve um pouco dessa necessidade de, não, vou testar no empreendedorismo, ter meu próprio dinheiro? Na verdade, a história de vontade de empreender começou, acho que cedo, né? Como a minha família, meus pais sempre tiveram empresa. Na verdade, meu pai já vem do segmento de peças, né? De auto parts. Teve sempre autoelétrica e sempre ajudava, estava no meio, né? E acabei voltando para fazer um negócio um pouco diferente no futuro, né? Mas desde a faculdade, na verdade até na faculdade o que eu vendia era capinha de celular, que trazia do AliExpress para vender. Olha, às vezes vocês eram concorrentes já e nem praticamente sabiam. uma maçã que caiu da mesma árvore, então aqui. Foi mais ou menos lá em 2011, 12 que a gente brincava de vender, na verdade, que a gente falava que era, a gente já trabalhava, né, fazia estágio, mas a gente começou a vender para ver como que era o mercado, né? A gente tinha interesse de montar uma empresa online no futuro, né? Então a gente foi lá entender um pouquinho mais do mercado. Ainda era a época do Mercado Livre que
cobrava para anunciar, não era Aham. nem a época que é o modelo atual, né, de comissão. Era, Uhum. você pagava para ficar anunciado 60 dias, Uhum. e daí pagava um valor fixo, É né? tipo anúncio das listas amarelas, né? Que você comprava a Exatamente. página, Sim. comprava o teu espaço ali, era mais ou menos isso, né? O Você... modelo de OLX, que É, segue É, até hoje. segue até hoje. exatamente, exatamente. Que legal. Começaram muito novos, segmentos muito específicos. Eu entendo que o da tecnologia ali do celular, enfim, veio com muita força nesse período, porque 10 Sim. anos também não faz tanto tempo, apesar de ser muito tempo num negócio, não é tanto tempo olhando no calendário, assim. Mas autopeças eu fiquei curiosa, porque é muito específico também, né? Assim, você falou que veio um pouco do teu pai, veio um pouco disso. Você decidiu escolher por esse caminho por causa dessa influência da família? Ou você falou, não, vou me especializar nisso? Teve algum ponto específico? Acho que esse começo do plano B foi um pouco também pela questão de recurso, né? Como tinha saído do emprego e daí tava um tempo, vamos dizer, não sou de família também rica, né? Uhum. E aí foi pela facilidade de fornecedor, eu gostava acho que da categoria, do segmento, e daí realmente comecei esse negócio também com zero recurso. Basicamente, como meu pai tinha crédito em fornecedor, que é bem comum, acho que no mercado de B2B, né? E daí com isso facilitou a entrada de começar a comprar sem nada, né? Era pagamento do 30, 60, 90, então chegava a mercadoria, vendia e daí depois pagava, né? Então, Ô, delícia. Que tempo bom, hein? Com 60 para pagar. Gostei. Muito bom. E o que eu ia falar, gente? Meu Deus, me perdi. Eu queria saber um pouco dos desafios também, né? Os desafios iniciais, assim. Vocês falando, ó, entrei com R$0, assim, é o episódio do R$0. Comecei com R$0 e hoje deu tudo certo. Olha no que deu, né? Muito bom. E começando com R$0, então, qual que foi o principal desafio nesse momento, assim, para vocês? Inicial já. Tudo é um desafio, né? Quando você começa com R$0. A Tranquilo. verdade é essa. Tipo, Super inspiracional, você que tá assistindo, tudo vai ser um desafio. porque a fórmula da dificuldade se resume em falta de conhecimento e falta de dinheiro. É o que eu falo para qualquer empreendedor que vem conversar comigo, né? Hoje, pelo menos, o cenário é um pouco diferente. Porque a falta de dinheiro continua, os empreendedores começam do zero. Sim. Mas pelo menos não tem a falta de conhecimento. Só se a pessoa realmente, como que eu posso dizer, ela, né, não se interessa por querer aprender, porque o conhecimento está aí. Nós temos aqui um evento que nós estamos participando hoje, que tem mais de 15 mil vendedores aprendendo com outras pessoas. Você tem conhecimento no YouTube, você tem conhecimento no Instagram, qualquer lugar você caiu, pisou na rua, tem conhecimento ali. Então tem como você aprender e economizar anos. Então Muito, eu nossa. vejo pessoas hoje que, assim, eu não vou dizer inveja, né, que seria feio dizer isso, mas eu vejo pessoas que vêm conversar comigo e o que eu demorei para ter de resultado em 7 anos, pessoas que começaram a vender, tipo, geração pandemia, 1 ano atrás já conseguiu. Então bom, eu falo, sim. caraca. É bastante tempo para estudar, bastante tempo para ir atrás, ter esses recursos, né? Enfim, isso aqui foi tema imbatível nos 4 episódios, a gente falou disso. Hoje tem conteúdo, tem como estudar, tem como aprender. Exatamente, quando com a a gente internet. começou, tudo era mato. E de forma gratuita, sim, né? tinha pouco conteúdo, né? Os canais também já não tinha tanto canal de central de vendedores. Apoio do próprio canal. O canal hoje em dia incentiva ter influencers, ter geração de conteúdo, né? E também mais tudo que tem disponível, né? Acho que o mercado em si de conteúdo aumentou muito nos últimos anos, né? Principalmente acho que na pandemia foi um boom pela questão de muita gente estar em casa, né? E acho que ajuda muito a fomentar a questão do e-commerce como um todo. Exatamente. Falando um pouco de pandemia, até como é que foi esse reflexo no negócio de vocês, assim, porque, como eu falei, são produtos que alguns são só de desejo, mas outros também têm necessidade. Você também sentiu um pouco dessa diferenciação ali, Robson? Estragou alguma peça, a pessoa tem que comprar e não tem onde ir presencialmente, né, na pandemia. Teve muito disso? Expandiu bastante? Expandimos bastante, acho que nessa época da pandemia, na verdade, é aquele susto do começo, que acho que caiu as vendas para todo mundo, e depois, acho que o fator pandemia ajudou, a gente também, acho que fez um esforço extra pela questão da incerteza, né? Acho que o nosso foco aquele ano não era, o planejamento inicial não era focar em crescer tanto, mas era focar em estruturar o negócio e consolidar. Sobreviver? E daí, com a pandemia, foi tipo, vamos ver o que vai acontecer, vamos focar em vender para sobreviver, vamos dizer. Naquela E deu época. boa, deu certo Deu o certo. planejamento. Que legal. Foram os anos que a gente mais cresceu a pandemia.
Por incrível É. que pareça. É Por incrível e-commerce, que né? A pareça. gente vê muito esse reflexo no Olist, no ecossistema todo. Até a junção de Olist e Tiny veio em 2021 também. Então, a gente também percebeu. Foi um boom gigantesco para E e-commerce. sabe o né? que é assim, curioso até? As pessoas vinham conversar com a gente, pô, pandemia, aquele super clima ruim que estava vivendo no mundo, Sim. né? Coisa de tristeza, mortes e etc. E alguém te perguntava, te fazia uma pergunta, tipo, como está o seu negócio? Eu me sentia mal em falar, pô, cara, tá indo muito bem, melhor do que nunca. Uhum. Então, tipo, é engraçado até. Sim. Eu já até falei isso uma outra vez, porque realmente foi o ano que a gente mais cresceu. Realmente, como o Robson falou, teve os 2 primeiros meses que caiu para o mercado como um todo, aquele Uhum. medo e etc. Mas depois começou uma crescente incrível. Tiveram áreas, categorias, empresas muito específicas que cresceram muito, né? O e-commerce, sem dúvidas, foi uma das principais. A gente até falou um pouco, indo para o assunto Black Friday, né? A gente percebeu muito essa diferença. Black Friday de 2020 e Black Friday de 2021. Boom, as duas crescendo. 22 mudou completamente no e-commerce. Já tinha voltado presencial, tinha shopping, tinham outras opções, pessoas gastando dinheiro com viagem, com outras coisas. Copa do Mundo. Foi uma Black Friday muito diferente, então também sempre falo, comparar período de pandemia com os outros momentos é injusto, né? A balança fica desigual, assim. Então, também tem isso. Falando um pouco de Black Friday, então é um assunto do nosso podcast, a gente está aqui para falar de logística, como fazer a logística ágil na Black Friday e tal, mas não podemos enganar nossos queridos espectadores aqui também, falar real sobre pandemia, sobre Black Friday. Faz sentido para todo mundo? Não faz? Robson, lá na Ninja Parts, tem Black Friday? Funciona Black Friday para vocês? Então, como acho que eu até tinha comentado, né, é uma categoria bastante de necessidade, né? Então, a pessoa às vezes espera um pouco, mas não tem como esperar muito, né? Dependendo, tem itens que acho que são mais... A pessoa consegue segurar uns dias, né? Tipo, quebrou uma lanterna, a pessoa consegue ficar quebrado uns dias, né? Mas é uma peça que o carro não anda, né? A pessoa não fica esperando para trocar a peça, né? Então, acho que tem um aumento de demanda do período, porque tem itens, quero colocar uma lanterna mais bonita, pensando na categoria de caminhões, né? Mas tem um aumento nesse período, mas não é acho que o boom que acontece em alguns segmentos, né? De eletrônicos, eletroportáteis. Beleza, muita coisa assim. Que tem gente que né? fica esperando aquele momento para comprar, né? Não, com certeza. A gente viu hoje bater um papo ali com as meninas de beleza de mulher. 4º lugar de desejo ali é beleza, saúde, enfim, as pessoas compram muito, né? Então, não tem como esperar, assim, não tem muito o que fazer. E hoje você comentou, então, tem os itens de necessidade, básicos ali que precisa ter, e os itens mais de desejo. Olhando ali pro teu faturamento, para quando você vende, é 50-50 ou vende muito mais de necessidade? É muito mais necessidade, mas tem item que, apesar de ser necessidade, para algumas pessoas, às vezes é desejo. Porque o famoso necejo. Porque, vamos dizer, a pessoa quer pôr um modelo mais bonito, às vezes é o hobby da pessoa, né? Meio que tem, esse segmento de caminhões, tem muita gente que o caminhão, além de ser o meio de trabalho, é o hobby dele. Então ele gosta de deixar bonito, gosta de pôr uma lanterna mais bonita, uma buzina mais bonita. Então, meio que essa parte tem vezes que não dá para identificar, né? Mas a gente sabe que tem os dois, né? Porque acontece às vezes, a mulher compra pro marido uma lanterna de presente Que legal. de dia dos, mas a gente só descobre se a pessoa entra em contato, manda alguma mensagem falando alguma coisa, se vai chegar no dia, que daí é difícil da gente identificar, né? Apesar do nosso público ser masculino de forma, mas tem muita mulher que acaba comprando pro marido, por questão de facilidade de comprar online e tudo mais, ou por presente, às vezes acontece, né? Que legal, muito bom. E Black Friday na Empório do Celular, 10 anos já no mercado. A própria Black Friday tem aí, 20 anos mais ou menos, menos de 20 anos. Putz, bem menos. Tem 15 anos mais ou menos. Como que funciona dentro da Empório do Celular? Você já nasceu numa era de Black Friday, já tinha. E geralmente a gente fala, eletrônicos, bomba na Black Friday, né? É a categoria da Black Friday. É a primeira coisa que todo mundo pensa. Nossa, não. É a época que o Gustavo fica milionário. Empório do celular. Boom. Boom. Black Friday, na hora. Você entra no site, já tá todo identidade visual preta ali, que é Black Friday. Tá nevando já. Acontece tem bala isso? já, Não né? acontece. Black Friday. Não acontece. É um cenário muito parecido com o do Robson, porque é quase que
uma totalidade de necessidade no meu negócio, né? Então, hoje em dia, quem vive sem celular, né? Quem consegue ficar mais que 2 horas sem o celular? Eu não tô falando só daquelas pessoas que, tipo, utilizam o celular para lazer, vamos dizer assim, mas como necessidade mesmo. Quem consegue, tipo, quebrou o celular, eu tenho um trabalho, eu sou Uber, meu aplicativo do Uber tá no meu celular, eu vou ficar sem ganhar dinheiro hoje porque meu celular tá quebrado. Então a necessidade é muito forte no meu negócio. Então, assim, a gente consegue... eu diria que o desafio nosso da Black Friday é totalmente diferente do desafio do resto das empresas durante a Black Friday. Que é o quê? É como atrair o desejo durante a Black Friday em um segmento de necessidade. Esse é o nosso desafio, o maior desafio de todos. Então é muito parecido com o que o Robson falou, né? É necessidade, a gente tem ali um share pequeno de itens de desejo, que de fato a gente trabalha muito forte para conseguir aproveitar esse boom da Black Friday, mas é diferente, é bem diferente. Então, pelo que eu entendi, nenhuma das duas empresas trabalha hoje com uma campanha específica de Black Friday. Ou chega a ter aquele banner no site, alguma promoção específica, preço diferente. Chega a ter esse momento, mas não reflete tanto no resultado, ou nem chega a acontecer? Chega a acontecer alguma ação, a gente avalia alguns produtos que faz sentido para o negócio, ou que a gente entende que pode ter alguma demanda, aumentar um pouco a demanda. E a questão dos canais, né? Como acho que todo o Mercado Livre e demais canais injetam muito dinheiro, verba, aumenta a publicidade, né? E acaba aumentando, acho que o acesso do canal, e com isso traz mais volume de vendas. Normalmente novembro, apesar da gente não ser forte em Black, normalmente é o melhor mês do ano, na faixa de 10 a 15% mais do que os outros meses que vendem bem, assim. Legal, já tem um reflexo, então tem um histórico de dados de resultado, mesmo que não seja aquele exponencial que a gente vê ali, 300% de resultado. Exatamente. Acho que não tem como você não fazer uma campanha de Black Friday, porque você estaria desperdiçando uma chance de, pelo menos, de branding, de awareness. Não tem como você estar de fora, né? Então, por isso que eu falei, é um desafio imenso pra gente, não logisticamente, né? Mas sim como conseguir tracionar mais, como fazer uma campanha melhor de Black Friday em um segmento que não é tradicional de Black Friday, que é de necessidade. Então esse é o maior desafio, só que é o que o Robson falou, existe mais tráfego rodando ali no e-commerce naquele momento. Tudo fica mais caro nesse período, né? Então, assim... palavras-chave, anúncios, exatamente. Tudo fica caro, né? Então o público, ele está ali, os stakeholders estão investindo dinheiro para o público estar ali, e você não aproveitar seria desperdício. Então, a gente consegue aproveitar, tem campanhas específicas sim, mas é justamente isso, é se reinventar, fazer um malabarismo para entender como fazer uma campanha boa de Black Friday em um nicho de necessidade. Perfeito. E vocês dois vendem em marketplaces? Ou tem o site próprio, apenas? Como que é? Hoje o foco maior é marketplace, né? A gente surgiu como vendendo em Mercado Livre. Sim. E até hoje ainda é o maior nicho, até a gente tinha essas dúvidas, pelo que a gente vem conversando, realmente o Mercado Livre é disparado em autopartes. Até o nosso desafio atualmente é a diversificação. Então, buscar a diversificação. No momento, até site próprio não é o nosso foco na diversificação, a gente vem buscando mais um B2B. Mas vocês têm site Tem também, site, né? E os outros canais, para, vamos dizer, diluir risco, né? Vender em outros canais, crescer no B2B, questão de margem... Estamos trazendo linhas novas, marca própria, então essa questão do B2B, nosso objetivo é crescer nessa frente também. Com certeza. E aí? Lá na Empório a gente tem um ecossistema 360, eu falo, né? A gente atua hoje no B2C e no B2B, então... A omnicanalidade. Exatamente. Então a empresa, ela é natural de marketplace, né? Foi o Mercado Livre, no caso, que abriu as portas, foi onde eu comecei a vender, foi onde eu fundei minha empresa e foi quem me ensinou a trabalhar. A verdade é essa. Toda hora que eu pensava que eu estava nadando de braçada, ele me dava uma paulada e falava, não é assim, melhora. Então... toma, vai cair teu anúncio. Exatamente. Então foi ali que eu me profissionalizei, mas hoje nós temos aí um ecossistema, tanto no B2C, que é consumidor final direto através de marketplaces, loja virtual e loja física, ou no B2B, que é direto para assistências técnicas, revendedores, distribuidores, empresas de trading, e por aí vai. Então a gente perfeito. Em 360. Hoje, quando eu olho para Black Friday, a gente sempre fala, dentro do Olist, do nosso ecossistema todo, sobre esse checklist da Black Friday, né? Qual que é o passo a passo que os lojistas precisam passar, precisam fazer
E a gente já gerou muito material, gerou checklist para o empreendedor usar, já gerou vídeo nas redes sociais, vídeo no YouTube. Agora saiu conteúdo no blog, que é o nosso super guia de Black Friday, com todo o passo a passo ali. Mas para mim nunca vai deixar de existir o primeiro passo, que é esse planejamento e essa definição de objetivos também. E olhando para a história e reflexo de vocês aqui, eu vejo que parou ali. Então, assim, foi fazer o planejamento dos objetivos da Black Friday e falava: legal, o objetivo aqui então é mais awareness, é reforçar a minha marca aqui, mas não vai ser criar toda uma campanha de Black Friday ou ter um planejamento. É melhor parar por aqui, que vai ser mais saudável para o negócio, para também não perder dinheiro ou não ter estoque parado ou alguma coisa assim. Faz sentido para vocês, assim, essa analogia de começa pelo planejamento e muitas vezes viu que pararia ali no planejamento? Porque o planejamento também envolve olhar para os dados, né? O passado, enfim, ver o que funcionou, o que não funcionou. Vocês chegaram a essa conclusão, assim, também de fomos olhar para a nossa história, fazer nosso planejamento do ano e falar, não, esse ano não vamos ir forte na Black Friday? Olha, essa foi uma pergunta já com uma resposta, né? Porque está de parabéns, hein, Laura? Você tem um conhecimento maior que 90% dos sellers que a gente conversa, Robson? Sim, bastante, né? Basicamente já veio o list, né, gente? A receita pronta, parabéns, de verdade. Porque essa é a questão, tudo começa no planejamento. Então, imagina se eu não planejasse, se o Robson não planejasse e a gente não soubesse que o segmento de necessidade não teria um desempenho tão bom em Black Friday. Imagina você ir lá e fazer um investimento muito alto em campanhas. Você fecha com a agência, vou colocar aqui um budget de 100 mil reais em tráfego pago para... E depois você descobre que não serviu de nada. Sim. Então, o primeiro passo... A pessoa vai comprar o celular em janeiro se estragar. O primeiro passo é o planejamento. No nosso caso aqui, ele para em algumas etapas, né? Então, não só no planejamento, porque a gente conseguiu mapear que, peraí, não vale a pena ir até a última etapa, mas a gente consegue mapear, quais são nossos objetivos, sabendo que é um segmento de necessidade. E aí você vai mapeando, mas isso vai ser diferente para cada segmento. Agora, se você pega um segmento que ele é muito em alta, que ele de fato vai ter uma operação, é um checklist de saúde da empresa. Você vai não da empresa, da operação. Você vai conseguir fazer isso daí rodar? Porque é uma faca de dois lados. Da mesma forma que você vai vender muito, vai crescer muito, a queda é da mesma velocidade. Então você não pode errar, não tem tempo para errar. O mercado ele exige muito profissionalismo, não tem mais espaço para o amadorismo. Não, com certeza. E na Ninja Parts também teve esse processo, porque no começo lá, vocês faziam Black Friday, entrava na campanha do próprio Marketplace às vezes? Acho que a questão de campanha do próprio Marketplace tem que analisar se faz sentido a linha, o produto. Acho que o canal tem vezes que até injeta mais verba, né, no sentido de... Dá uma ajuda ali para o lojista também. Isso, de dar rebate, no caso, na comissão ou algumas formas. E se o produto cresce com desconto, porque tem produto nessa necessidade, às vezes consegue ganhar mais relevância, porque às vezes vai ser o produto mais barato do mercado, naquele momento, né? Então isso às vezes consegue ganhar mais volume de vendas, né? Mas tem que fazer sentido o número, né? Não adianta pôr em promoção por colocar e para queimar a margem, né? Se o produto vai vender a mesma quantidade, né? Só se ganhar volume e fizer sentido com o negócio mesmo, né? Essa promoção. Com certeza. É analisar, entender o mercado, prestar atenção, ver o que faz sentido para cada negócio, cada empresa, cada segmento. Nem todo segmento vai estar ali no top 10 de categorias desejadas e não vai vender, vai perder dinheiro, né? Então... Tudo isso começa no planejamento. Planejamento, perfeito. E aí ficou justamente esse ponto aqui, conhecendo a história dos meninos, até antes do podcast, conversei com o Robson um pouco. Eu falei, não, vamos mudar, não dá pra gente falar de logística, vamos falar só de planejamento, fazer o podcast inteiro sobre planejamento. Só que aí eu entendo que não adianta também vocês terem os produtos bons, ter bom preço, saber o momento que vai fazer e não entregar, né? Então, assim, mesmo vocês não tendo uma operação ali super forte, ativa, mega campanha em Black Friday, que é um momento de boom geralmente, vocês têm esses produtos de necessidade. Então, se o meu carro estragou hoje, eu preciso da peça hoje. Ou se meu celular estragou hoje, eu preciso do meu celular amanhã. Eu preciso resolver a minha necessidade muito rápido. Então, analisando tudo isso, eu falei, temos 2 clientes aqui que são exemplos de logística. Então, eu quero falar um pouco também sobre essa entrega rápida com vocês. Vamos entrar um pouco nesse assunto de logística e entender. Hoje, a gente fez uma pesquisa de Black Friday, olhando para isso, para o negócio. O List gerou nossa própria pesquisa, fizemos no mercado, entendemos que 11% dos consumidores disseram que frete
E entrega, prazo de entrega, valem muito na Black Friday. Então, frete, valor do frete, o prazo, que dia que vai chegar, 11% falaram que é um dos assuntos mais importantes para eles. E estava concorrendo ali também preço, promoção. Preço e promoção foi menos importante do que logística para essas pessoas. Então, temos que falar de logística, não tem como, assim. Como que vocês se organizam hoje, com esse tempo de mercado, entendendo o perfil do consumidor de vocês, para entregar rápido? Às vezes D0, D+1. Como que funciona hoje a logística de vocês, essa operação toda? Quer começar? Posso sim. Exatamente este é o motivo que você comentou, que mesmo se eu tivesse uma Black Friday que dobrasse, triplicasse ou fizesse a minha demanda diária vezes 10, eu estaria preparado. Porque o meu segmento me exigiu isso. Então não foi a Black Friday que uma vez por ano vai e me exige uma logística boa e depois eu demito todo mundo. Precisa todos os dias? Não, eu preciso todos os dias. É uma necessidade gigante. É o que eu falei, eu tô mexendo com uma renda familiar, no meu caso aqui. Então, o cara faz um Uber, ele tem o celular que tá o aplicativo, e se eu não arrumar o celular dele rápido, amanhã ele já não fatura. Então, e não só esse caso, mas um executivo, um trabalho, X, Y, Z. Então, é de fato uma necessidade e a pressão é muito grande no meu time de atendimento. Então, o cara nem comprou, ele já tá cobrando a entrega. Ele falou, eu vou comprar, mas vai me entregar mesmo hoje? Sim. D+0? Só para garantir. Só para saber. Então, assim, eu passei por essa dor muitos e muitos anos, nessa trajetória de 10 anos, e eu tive que aperfeiçoar. Então, assim, eu passei pelo... Assim, para você ter uma ideia, um exemplo aqui, eu cheguei a ter o maior número que eu tive dentro da minha expedição foram 15 pessoas. Tá? Então, tinha 15 pessoas na minha expedição. Para fazer um exemplo aqui, 1000 pedidos no dia. Eu tive que aperfeiçoar os processos, aperfeiçoar os sistemas, os fluxos, para o quê? Depois que a gente fez uma virada de chave com simplesmente uma implementação de um picking e packing que o Tiny oferece hoje, a gente conseguiu reduzir de 15 pessoas para 6 pessoas. Para fazer o dobro do que nós fazíamos por dia. E não só a velocidade aqui está contando. A gente conta também o quê? O erro e prejuízo financeiro. Porque, tudo bem, eu forçava e tinha que me matar para enviar tudo rápido ali com 15 pessoas. Só que, e o erro que isso ocasionava? Nós chegávamos a enviar mais de 30 pedidos errados todos os dias. Todos os dias. Logística reversa. Isso dá um prejuízo de mais de 25 mil reais no mês de logística reversa. Tem noção disso? Simplesmente porque nós não tínhamos um processo de picking e packing. E por que nós não tínhamos? Falta de conhecimento. Não conhecia a ferramenta. Lembra que eu falei? Falta de conhecimento ou dinheiro. Não era falta de dinheiro nessa época, era falta de conhecimento. Um dos pilares ali, um dos pezinhos estava quebrado, não estava funcionando. Boa. E lá na Ninja Parts, então, Robson, como é que funciona esse processo de logística, também entendendo essa necessidade aí do cliente? Então, nossa dificuldade até, acho que essa parte até, em alguns momentos, sempre foi bem manual, igual o Gustavo comentou. Exigia conhecimento da equipe para conseguir separar, não tinha sistema para fazer a separação e a gente fez a virada de chave, na verdade, na época que o Tiny implementou a parte do pick and pack, a parte de separação. Também foi um sucesso lá. E checkout, que daí ajudou muito nessa parte. E nas operações terceiras que a gente tem em Santa Catarina e São Paulo também é um processo também bem estruturado com WMS e tudo organizado para evitar erro, né? E também tem a parte de fulfillment que a gente utiliza bastante. Acho que hoje mais de 70% da nossa operação é fulfillment, tanto o Mercado Livre como Magalu, como Amazon. E daí tem a parte da operação própria, que daí faz tanto o preparo para os canais, para mandar para o fulfillment, como a parte de flex, full, de entrega no mesmo dia e coletas também. E isso que o Robson falou é algo que na época eu fiquei extremamente bravo. Porque assim, foram anos e anos sem ter o conhecimento até conseguir aperfeiçoar a minha operação para fazer um D+0 com pick and packing, para não ter erro e ter uma operação própria que é um sucesso. E aí na hora que eu consegui isso e falei, agora eu vou ter uma vantagem competitiva perante aos demais vendedores, né? Então, no caso, meus concorrentes. E aí o Mercado Livre e outros marketplaces chegaram com o quê? Fulfillment. Tudo de mão beijada e de graça ainda. Tudo que eu demorei anos para aprender. Nossa, eu criei meu próprio fulfillment aqui, tive uma trabalheira, né?
Eu, como um jovem de 18 anos, aprendendo do zero. Exatamente, então eu fiquei extremamente bravo. Eu falei, não acredito, eu devia ter aprendido isso antes. Pois é. Mas faz parte, é evolução. Aprendeu e tá aí. junto, você tem que ficar orgulhoso, porque olha só, grandes players de mercado fizeram a mesma coisa que você já estava planejando, ó, isso é visão. Exatamente. Muito bom. E aí eu tenho uma pergunta então também, aqui o Robson falou um pouquinho sobre os CDs dele, as entregas e tal, né, tem em São Paulo, tem em Curitiba. E esse escritório em Hong Kong aí também tem CD? É só para trazer? Como é que funciona aí um pouquinho? Tem operação internacional também ou não? Ainda? Nós temos uma operação lá que é justamente para facilitar ser um intermediador no meio da fábrica e o nosso escritório aqui no Brasil. Por quê? Porque toda a logística reversa para a China é muito complicada. Alguns itens entram até na parte de proibição, porque o governo chinês ele não aceita você receber produtos usados de volta. Então, é um problema, se eu recebo um produto com defeito, eu devolver para a China. Então, é um custo muito maior eu ficar com prejuízo aqui no Brasil do que eu montar uma operação lá na China e fazer um double check para ver se tudo que de fato vai ser exportado de lá para cá está correto, se é o que a gente comprou de fato, validar a qualidade. Então, nós temos um escritório lá que é um desafio mesmo. Foi um desafio montar, é um desafio manter, mas que nos ajuda muito financeiramente. Não, com certeza. Falando um pouco sobre a logística reversa, até que eu acredito e vejo que é um ponto bem crucial, assim, vendo pelos nossos buyers, que são os consumidores finais do Olist também. A gente é uma loja oficial, então as pessoas compram dentro do Mercado Livre da nossa loja. Se não chega ou chega estragado, se tem algum problema, foi o lojista que enviou, não foi o Olist, foi o lojista que enviou, chegou com uma dificuldade ali. Mas a gente fica no meio do caminho, né? Então agora, o que a gente faz com o lojista? Tem que devolver, tem que voltar. E aí chega para o lojista muitas vezes o produto que estragou, que chegou quebrado, ou que teve alguma falha ali de fabricação. Como é que funciona com esses produtos também de logística reversa? No caso lá da Ninja Parts. Chegou a lanterna e chegou trincada. A culpa foi do entregador que jogou na casa da pessoa lá, para ser mais rápido, jogou, foi embora e é isso, trincou. E o cachorro comeu ainda depois. Acontece muito. O que você faz nesse caso? É culpa de quem? O custo vai para quem? Como é que reage com o consumidor final? Então, até um ponto que a gente tenta trabalhar bastante é primeiro tentar ver o que é possível fazer da nossa parte sempre, né? Melhorar a embalagem, melhorar o processo de embalagem para proteger o produto que é frágil, porque é o que está no nosso controle, né? O que a transportadora vai fazer, se vai cair de 1 metro, 2 metros, o cara da transportadora vai arremessar dentro do baú, tá fora do nosso controle, né? Então a gente tenta sempre bastante essa parte de melhoria contínua para analisar onde que a gente está tendo problema, para diminuir reclamação, né? Melhorar a experiência do cliente. Então a gente vem de forma constante trabalhando a parte de embalagem e tudo mais. A gente conversa com o cliente para tentar resolver de forma rápida o processo, né? Porque não normalmente o cara já estava esperando para instalar o produto, né? Né? Porque já tem esse processo. É necessidade. Tem que chegar rápido. Eles ficam em cima. Chegou quebrado. E tudo de novo, né? Eu como consumidora falo, ai meu Deus. E agora, né? Ninguém tem culpa nesse momento ali, né? Talvez quem jogou a caixa ali, né? Mas, enfim. Pode acontecer também ser problema na nossa logística, ter embalado mal, que ele não seguiu o processo, né? Tipo, pode acontecer para aquele produto não foi embalado da forma correta, né? Acontece, no fim, apesar de ter um processo construído, depende de pessoas, né? Enquanto depender de pessoas, pode ter erros. Sim, o ser humano sempre vai estar suscetível a erros, nunca vai ser de propósito, né? Assim, quero estragar. Não, jamais, essas coisas acontecem. Por isso que a gente vem trabalhando sempre para aperfeiçoar o processo, né? Deixar mais claro para a equipe e tudo mais. E é a mesma coisa que o Gustavo falou, né? A questão do atendimento sempre cobra a logística, né? Que a gente fala, para embalar certo, às vezes é 1 minuto a mais, mas para resolver o problema do cliente é 1 hora, 2 horas para ficar conversando com o cliente, pede foto, vídeo, o cliente fala que já desinstalou o produto, fala que não vai testar, que não vai mandar foto, vídeo. E aí às vezes o cliente instalou de manhã e foi trabalhar, e aí tá numa reunião, aí não consegue responder o teu chat do teu atendimento, aí o teu atendimento fica sem resposta dentro do Marketplace, do Mercado Livre, aí volta, aí desinstala. Quantos dias passaram nesse período e o teu produto tá lá também? A gente teve um episódio só sobre estoque, e aí você também tem que ter o controle do que também tá fora do teu estoque, mas ainda é teu, porque deu problema.
é bem desafiador nisso, né? Assim, às vezes são peças grandes, aqui peças muito pequenas. No meu caso, é um Travio. desafio gigante a logística reversa. Operacionalmente falando, foi a maior dor sempre, porque a gente acabou de falar que é um produto de necessidade. Ok, então você já aumenta ali o tanto que o cliente vai ficar bravo se ele tiver que devolver. Então ele já fica bravo de qualquer forma. Se há um produto de desejo, ele fala, queria tanto, vou ter que devolver, vou ter que esperar mais. Ele já vai ficar bravo. Agora não é eu queria, eu precisava tanto e não funcionou, que é o meu caso. Então, o meu caso, embora seja um produto sensível, uma tela de celular, um vidro que vai quebrar, o meu maior problema não é a embalagem, o chegar quebrado. E sim o que? É um produto eletrônico que eu vendo para o consumidor final que nunca abriu um celular na vida e ele vai se aventurar a abrir pela primeira vez. Por quê? Porque eu incentivei ele a isso. Que é um movimento muito conhecido lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, que é o do it yourself. Né? Eu acho que o Robson deve, também, o segmento dele deve passar pela mesma coisa. A gente sofre a mesma coisa, que o cliente quer instalar, né? Então, quando a gente vê que o cliente não tem muita experiência ou não sabe nem por onde começar, às vezes a gente, como a variedade de instalação é muito grande, né? Então a gente não tem manual para tudo, né? Acho que o celular segue um padrão um pouco mais, né? Então quando a gente sente que o cliente não tem experiência nenhuma, a gente às vezes pede para ele instalar num profissional, né? Mas nem sempre ele segue, né? Se a gente tem manual, tem como explicar, a gente explica dentro da possibilidade para a instalação, mas às vezes acontece problema nesse sentido, né? De instalar, quebrar, e daí às vezes o normal do consumidor, às vezes mesmo sabendo que ele errou, quer tentar a garantia, né? Normal padrão, na verdade, né? Errei, então, estourei minha bateria aqui agora, não, veio errada. Exatamente. Só que assim, esse é mais um ponto que eu discordo de alguns empreendedores, sabe? Porque empreender você tem que ganhar e você também vai perder. Espero que você mais ganhe do que perca. Claro. Mas você tem que saber que você vai perder e aceitar isso tranquilamente. É um jogo. É um risco do negócio. Então, nós entendemos isso desde sempre. Então, eu faço assim, a gente nem indica o profissional. Eu indico para ele tentar mesmo. É o do it yourself. Só que eu sei que eu vou ter o prejuízo se ele quebrar. Então, assim, um número que nós temos na operação, mais que 70% da nossa logística reversa é indevido. A gente chama lá de reclamação indevida. Né? 70%. Mais e tem muita logística reversa ainda? Bastante. Porque eu literalmente incentivo. Desde 2013, eu envio ferramentas gratuitamente para o próprio consumidor final fazer a manutenção do celular. E, além disso, eu criei um portal de educação, justamente ensinando passo a passo, com o manual, para o nosso consumidor final conseguir fazer a troca de qualquer peça de qualquer celular. Então, além de eu fornecer a peça, além de eu fornecer a ferramenta, eu ainda ensino ele como fazer isso. Só que esse é a parte legal, é a parte de marketing, que traz mais vendas. Agora, qual é o ônus disso? É o produto que chega quebrado, é o produto que o cliente instala e ele fala assim, não funcionou, mas funcionou. Então, funcionou assim, quando a gente recebe a devolução agilizada, ali, nós vemos que é o quê? É o cliente que não soube instalar. A peça estava funcionando. A peça estava funcionando. Não funcionou o processo, né? Exatamente. E aí, nesse caso, enquanto vocês estavam falando, eu sou do marketing, né? Então, você falou de marketing, agora eu já comecei a pensar numa outra ideia de negócio, de conteúdo, eu sou jornalista, trabalho com isso. Então, vocês já pensaram ou já fizeram, em algum momento, então, essa parte, esse pilar educacional das empresas também? Então, eu acho que isso é bem a cara do Gustavo, mas eu também vou perguntar para o Robson, assim, de repente, então agora eu vou criar o canal do YouTube da Ninja Parts com uma playlist só educativa, ensinando a instalar os meus produtos. Eu vou pegar meus produtos de curva A e eu vou criar um canal no YouTube com uma playlist ensinando a instalar cada um desses produtos. Nem sei se pode fazer isso, assim, mas olhando, talvez seja uma solução barata para reverter a logística reversa, né? Você já vai ensinar mostrando, porque às vezes o manual escrito não vai funcionar, né? É tipo, eu quero ver o vídeo no YouTube. Exatamente. Já pensou nisso? Já fez alguma coisa? Sim, nós temos assim muitos conteúdos que são gravados, tem um manual online, uma plataforma própria que nós construímos justamente educacional para incentivar exatamente isso, né? Então depende muito do propósito da empresa. Ela quer baratear, digamos assim, esse custo com devolução como? Né? Ele quer baratear não falando nada, tipo, fala, vai lá no profissional, porque aí eu vou ter menos problema como empresa, ou não, eu vou ajudar e vou ensinar esse cara. Então é muito de propósito de empresa, não tem muito certo ou errado. Sim. Né? É o que faz a conta fechar ali no final. Então, no nosso caso, para você ter uma ideia,
a gente teve que ir tão longe com essa parte educacional que a minha equipe de atendimento, o nosso call center ali, são técnicos de celulares. Então, como que eu faço isso? Não tem como. Eu não tenho como trazer um técnico de celular e falar, agora você vai fazer atendimento. Só que eu pego pessoas de atendimento, profissionalizo essas pessoas como técnico de celular, então faço um investimento muito grande, porque não é barato. Essa pessoa, ela se forma como um técnico de celular e depois ela começa a atender. E aí, com isso, o meu atendimento ele fica o quê? Especializado. E ajuda toda na parte educacional que eu comentei antes. Então, além da gente ensinar como que faz, na hora que a pessoa falar, mas não funcionou, nós temos o plano A, B, C, D, que o nosso atendimento vai tentar ajudar para justamente o quê? Não é um produto de necessidade? Então, a pessoa devolver o produto não é uma solução para ela. Não é para mim, como logística reversa, que Sim, vai ter todo o teu custo. Exatamente. Né? Só que para ela não é bom. A pessoa, ela não quer o dinheiro de volta. Eu falo isso para minha equipe direto, você devolveu o dinheiro da pessoa, você não vai resolver o problema dela. Não é isso, ela queria arrumar o celular. Então, enquanto ela não tiver com o celular arrumado... Eu quero resolver só. Enquanto não tiver com o celular arrumado, a nossa tarefa como empório do celular não está completa. Então, a gente fala isso pro cliente de uma forma muito transparente. E aí, por isso que nós temos uma equipe que justamente é técnica para poder ajudar ali o cliente. É um desafio grande. Lá na Ninja Parts vocês já fizeram alguma coisa assim também educativa? Ou tem atendimento técnico também? Então, essa parte a gente trabalha bastante com a equipe de atendimento, a questão de capacitação, treinamento. Acho que ainda estamos evoluindo a esse processo, vamos dizer, nesse sentido de melhorar a capacitação da equipe como um todo, na parte técnica, né? Até hoje em dia a gente começa a ter mais conteúdo no sentido de produtos. Acho que a gente atende hoje duas principais personas, o público, acho que caminhoneiros, né? Que motorista, no geral, tem mais conhecimento, se vira, né? É a pessoa que se vira mais, já entende. Como a gente trabalha com a principal linha nossa, é mais simples de instalar, então a pessoa consegue instalar e é até onde a gente tem menos devolução, menos problema. E daí, no momento que a gente começou a atuar um pouquinho mais na linha carros, né, a gente sente que o consumidor é um pouco mais leigo nesse sentido, né, de entender como funciona, de comprar errado, de não comprar o modelo certo. Às vezes o carro é 2004, mas ele compra um lá que é 2005. Todo dia. E às vezes tem a variação também no mesmo ano tem 3 modelos, né? Mas tem aquele detalhezinho, a pessoa não presta atenção, né? E daí acaba que não é tão simples de resolver, né? Porque daí a gente fica validando se está certo, fica pedindo o número original, porque às vezes a peça não funciona porque não é a peça certa, daí não funciona mesmo. A pessoa fala assim, não está funcionando, tal coisa. Não funciona mesmo, porque não é o produto correto, né? Mas em relação ao conteúdo, a gente vem evoluindo nesse sentido. Acho que até é uma ideia boa para se trabalhar, né, nas principais linhas que a gente trabalha, né? Onde a gente mais tem produtos. Até a gente vem pensando sobre trazer alguém mais técnico para gravar conteúdo, que hoje a gente não tem essa pessoa super técnica que trabalhou anos em um mercado de manutenção, né? Acho que hoje o treinamento vem mais da indústria que a gente atende e mais nesse sentido de tirar dúvidas do cliente, né? Atualmente. Colocar na ponta do papel também, do lápis ali, colocar no papel isso e ver o que vai valer a pena. Vale a pena eu trazer uma pessoa especializada, pagar ela, gravar uma série de vídeos, criar toda uma linha educacional para evitar a logística reversa? Daí quanto que eu gasto com cada coisa? Difícil, né? Desafiador. A vida do empreendedor nunca é fácil. É um desafio, mas sabe o que é legal? Vou deixar até pergunto pro Robson isso, né? Como ele vê isso dentro do cenário dele ali, porque a maior parte, embora seja uma venda B2C, que é marketplace, grande parte é consumidor final mesmo. Não é o dono da mecânica que compra, e sim o próprio dono do caminhão, o próprio dono do carro, certo? Hoje, acho que no marketplace, pela questão de preço, tem os dois. Tem os dois. Tem os dois. Mas qual é a proporção, assim? Mas eu diria que é mais o cliente mesmo final que compra. Exatamente, que é o nosso caso. Então, sabe o que é legal? Pelo menos assim, no nosso caso, a gente vê muito o cara que ele batalhou, trabalhou e comprou um celular, um smartphone, que era o sonho dele. Tá bom. Parcelou em 21 vezes, com muitos juros, na Casa Bahia. Tá bom. E aí foi lá, caiu no chão, quebrou a tela. E aí, qual é o problema? Quando ela vai, essa pessoa, ainda mais se for de uma região mais distante de uma capital, sabe, um interior de um estado distante ali, ela vai numa assistência técnica e aquele produto que eu, Empório do Celular, vendo por R$100,
Na assistência técnica vai sair por algumas parcelas de R$ 79,90, que no total vai dar R$ 799. Então, é muito mais caro. E ela não tem condições financeiras de consertar aquilo ali. Então, por isso que ela se aventura em... A gente tá falando aqui de educação, né? Então, ela vai falar, beleza, eu tenho um celular que tá quebrado, não serve de nada mais. Eu posso pagar R$ 799, eu posso pagar 100 e me virar. Vale o risco. Não vale? Vale. E aí? O que será que eu vou fazer? Então, é justamente isso. E a gente vê muitos relatos, não sei lá se o Robson recebe esse relato, mas a gente recebe todo santo dia falando, a Empório Solar me salvou, eu não ia ter dinheiro, eu não ia conseguir arrumar meu celular. Eu me virei, a Empório Solar me ensinou e agora eu arrumei o celular. Às vezes faltou um parafuso aqui ou ali, mas se tá ligando e tá funcionando, beleza, não fez falta. É aquele famoso, terminou de montar tudo, opa, sobrou 2 parafusos aqui. Acontece. Mas assim, Será que tá aconteceu? ligando? Se tá ligando, não vai fazer falta. O engenheiro que lute do celular para dizer por que ia fazer falta. Exatamente. Acontece bastante esses relatos assim, Robson? Acho que nesse sentido tem algumas situações, né, que às vezes a pessoa reporta que é sonho. Hoje em dia acho que o Mercado Livre melhorou essa questão de retorno de avaliação, né, porque nosso segmento era muito ruim dentro do Mercado Livre em avaliação, né, o cliente passar o feedback da experiência dele, o Mercado Livre Pelo perfil do cliente. É só quando ele reclamava que você sabia, né? Se deu certo, ele sumia. Quando dava certo, e daí isso também prejudica, acho que um pouco a avaliação, né? O anúncio às vezes só sofria com as reclamações. Às vezes a gente olhava assim, nossa, teve pouca reclamação esse anúncio, mas tem 2 estrelas no anúncio, né? Daí pensava, não faz sentido, né? Mas hoje em dia acho que quanto mais feedback do cliente é melhor nesse sentido, né? Acho que os concorrentes incentivaram mais e indiretamente todo mundo tem que se mexer quando acontece isso, né? Acho que a Shopee trouxe mais forte essa parte de avaliação. Pelas minhas estatísticas lá, a Shopee, a cada 100 vendas, 50 tem avaliação. Então, a cada 100 vendas que a gente faz lá, 50 clientes avaliam. É que eles incentivam financeiramente a avaliação, né? Por isso. Isso, exato. É isso que eu ia perguntar, né? Quais são as estratégias que vocês também aplicam para receber essa avaliação? Que conta no score, conta na nota também do marketplace, né? E acho que o Mercado Livre melhorou, acho que com isso a gente consegue ter mais o feedback do cliente, que pra gente é importante. Até fotos, né? Começou fotos, que é recente, acho que é no Mercado Livre, que também vinha da Shopee, né? Essa ideia. A Shopee tem até a opção de vídeo lá, então acho que o Mercado Livre melhorou isso, pra gente é importante. E daí essa parte de avaliação do cliente sempre faz com que a gente consiga melhorar o processo como um todo, a experiência, né? Acho que na linha de carros começa a aumentar também essa parte que o cliente quer trocar por conta e tudo mais. E também acho que seguindo a tendência acho que de Europa e Estados Unidos, que a mão de obra é muito caro, o Brasil começa a sofrer com isso, acho que, e vai sofrer cada vez mais com o preço de mão de obra cada vez mais caro. Então, cada vez as pessoas começam a querer fazer por conta o serviço da casa, desde trocar a tela do celular, jardim e toda essa linha, né, que acho que vem de fora um pouco, né, e a mão de obra começa a ficar mais caro como um todo, né. Não, com certeza. E assim, hoje eu vejo que, como eu falei para vocês, poderia falar de todos os assuntos ali desse checklist da Black Friday, mas escolhemos logística, então se eu estou começando um negócio hoje, vou fazer minha primeira Black Friday, para mim faz sentido, vou começar, vou anunciar, bombar lá de anúncio, vai encher o meu site, tráfego pra caramba. Chegou tudo no meu estoque, tenho picking e packing, agora logística. Eu preciso investir em uma coisa, não tenho dinheiro para investir em tudo. No que eu investiria? Olha, eu acho que é que você já disse o que eu iria responder. O picking e packing? Picking e packing. Porque qual é a mensalidade mais barata que o Tiny tem hoje? R$29. E eu não tô falando isso porque a gente tá aqui num podcast com o Tiny com o List, né? Embora eu use o Tiny há 8 anos na minha operação, exatamente por um custo tão acessível, essa é a ferramenta que vai garantir o seu sucesso, vai garantir agilidade e sem erros. Então, para você seria ferramenta. Ferramenta. Para mim é a ferramenta, porque a pessoa, pra ser bem sincero, a pessoa que está por trás do picking packing sempre vai ser importante. Para mim, um dos pilares mais importantes de uma empresa é pessoas. Mas aqui falando de um processo rápido, a gente fazendo uma comparação entre custos, X-benefício e etc., a pessoa que estiver por trás do picking packing quase não importa. Se estiver passando uma pessoa... Eu vou até dar um exemplo melhor para minha frase não sair aqui do contexto. Antigamente, na minha expedição, a gente vai ter uma Black Friday que vai aumentar o volume em 30%.
eu tinha que 2 meses antes fazer uma contratação, essa pessoa tinha que ser ligeira da parte operacional, e eu ia passar 2 meses explicando para ela como que imprime aqui uma etiqueta, como que imprime aqui uma nota fiscal, e explicando como que é cada produto meu. Então eu tenho 300 SKUs, eu ia explicar para ela que o seguinte, o iPhone 6, olha, esse menor aqui não é o grandão é o X, tá? Então o iPhone 6 é esse, que ele tem essa particularidade, só tem o preto e o branco. Tá? A tela, então, do iPhone 6 vai ser assim. Agora o iPhone 7 já é diferente por causa disso. O Flex. Então imagina uma pessoa de logística ter que aprender os detalhes sobre o produto para daqui 2 meses ter um boom e ela conseguir fazer uma expedição eficiente. E a cabeça dela é setada nos números ali, né? Basicamente, vou olhar código e é isso. Sabe, não existe. Não tinha isso ainda. Não existe. Então, assim, hoje, o Pick and Pack, ele permite o quê? Nossa, amanhã vai ter um boom nas vendas, porque eu fiz muita venda hoje, vou ter que expedir amanhã. Eu abro a porta da empresa, vejo o primeiro que passa na frente da porta e falo assim, quer vir aqui fazer um freela de Pick and Pack aqui pra gente? Porque é literalmente isso. O sistema, ele vai permitir que não tenha erros, que seja ágil. Então, para mim, o primeiro ponto de uma logística eficiente vai ser o Pick and Pack. Coisa que anos atrás, quando eu comecei a utilizar, antes até mesmo eu criei o meu sistema de Pick and Pack lá atrás para minha operação, você não tinha opções como o do Tiny, que é extremamente barato. Você tinha o quê? WMS, que te cobrava ali 100 mil reais só para sentar na mesa e falar, oi, tudo bem? Vamos conversar para você implementar um WMS na sua operação? E aí ele ia integrar depois de 6 meses para você usar um Pick and Pack no WMS. Então não, hoje você tem uma ferramenta como o Tiny, que é plug and play, é um SaaS, R$29 e faz o Pick and Pack. E, novamente, não é porque a gente está aqui no podcast do Tiny, da Olist, mas sim porque de fato é a solução que, eu vou te falar, muitas pessoas nem sabem que existem. Exato, assim, eu, Laura, hoje, pensando assim, talvez 3 anos atrás também, antes do Olist, seria diferente, mas hoje eu penso, vou vender meus copos ali no Mercado Livre, eu vou embalar, colocar numa caixinha e vou levar no correio. E para mim esse é o processo de logística, sabe? Aí tem que devolver, eu vou mandar o código do correio por e-mail, e aí traz de novo, eu vou lá buscar e corrijo a situação e devolvo e faço. E tem muito empreendedor que ainda faz isso, começou assim, mas vai crescer, o objetivo é crescer, é transformar. Então, lá também começou assim, na Ninja Parts, provavelmente, né? Assim, vendia lá no Mercado Livre e começou assim a logística, né? Raiz. Era a raiz mesmo, né? O começo separava a etiqueta, casava a etiqueta, era um desafio. Aí, vamos dizer que o percentual por muito tempo era baixo, mas depende das pessoas, no fim, a pessoa entender, conhecer os produtos para poder separar certo, né? E com isso dificultava colocar pessoas para trabalhar, né? Nessa atividade. Vamos dizer que você tinha que ter um perfil de atenção e concentração muito alto, porque se a pessoa desse uma desconcentrava, errava lá 5 pedidos no dia. Então, exatamente. Era até um perfil difícil, uma vaga muito simples, mas que tinha que ter um perfil que tivesse muita atenção, detalhista, foco, né? Para não errar os pedidos, né? Não, com certeza. E hoje, qual que seria a dica que você daria aqui para minha empresa que está começando em logística, que não pode faltar na minha logística? Então, a dica é a mesma do Gustavo, né? Eu indicaria, acho que é realmente ter ferramenta para poder o processo rodar certo, né? Não tem diferença, então, se eu for contratar uma transportadora ou alguém for buscar, não tem diferença aí. Tem que ter o primeiro passo, é organizar antes de sair. Sim, é o processo, né? O processo bom é aquele que você coloca uma pessoa lá, em pouco tempo a pessoa já consegue executar, né? Então, às vezes, o processo, com uma ferramenta boa, faz com que o sistema flui, né? Não adianta, às vezes, o processo base é bom, só que não tem a ferramenta que trava e simplifica a forma de trabalho, né? Então, eu acho que o Tiny proporciona isso nessa parte de picking, packing e não ter erro de colar a etiqueta errada, porque no fim, no processo manual, depende de atenção em vários momentos para dar certo, né? E daí no processo pick and pack, etiqueta automática, não depende da pessoa estar atenta. Se a pessoa distraiu lá, não está prestando muita atenção, vai fazer certo. Com certeza. E manual era o problema que se a pessoa desse um vacilo, errava, trocava a etiqueta, produto errado para o cliente, daí não recebia outro produto, o cliente recebia produto mais caro, não queria devolver.
Tem todo tipo de problema, né? É Pra- que Pode falar. Não, mas todos, na verdade, assim, todos os pontos que vão ocasionar um erro, eles são difíceis, Uhum. sabe? Tipo, realmente vai atrapalhar, o mercado hoje não permite mais erros. Mas, assim, algo que eu costumo dizer, uma coisa é eu controlar aquilo que eu posso controlar. Outro problema é eu deixar terceiros controlarem algo por mim e eu ficar na mão de terceiros. Então, isso é um problema, sempre. Agora, a questão que eu trago aqui é o seguinte: se aquilo que eu posso controlar eu estou fazendo errado, o que eu vou fazer então para o terceiro fazer certo? Sim. Se nem o que eu posso controlar eu estou fazendo errado. Então, uma transportadora, lógico, se você escolher a transportadora errada, você vai acabar com o seu Black Friday, o negócio que era para ser entregue rápido Sim. vai ser entregue 2 semanas depois. Uhum. Tudo bem, tem esse problema. Mas, se nem dentro, no comecinho ali da operação, você tiver uma ferramenta que vai te garantir um processo que vai fluir com naturalidade, não adianta você se preocupar com a transportadora e etc. Você não vai nem estar vivo para se preocupar com isso. A verdade é essa. Eu vejo muito que tem essa muleta hoje de, não, a dificuldade que eu tenho com logística é a transportadora, é o correio, é o meu fornecedor. O fornecedor, e joga para lá, assim. Então, quebrou por causa disso, não chegou por causa disso. Então, sempre coloca para o fornecedor, assim, não, vamos verificar com a transportadora, porque não chegou ainda, nem o código de rastreio muitas vezes não chegou também, e vai jogando isso para o fornecedor. Mas gosto muito dessa visão, então, ok, faça a sua parte bem feita, tem uma boa ferramenta, tem a tecnologia, Tiny tá aí com Pick and Packing a partir de R$29 os planos, justamente por isso. Mas como escolher o fornecedor bom também? Então, como é que eu escolho hoje? O que eu colocaria, até o que a gente vem trabalhando para mudar isso, é ter números mesmo, para entender qual que é o fornecedor bom, né? Porque se não tiver números para analisar se o prazo está sendo cumprido, se a coleta está acontecendo no dia, então acho que até o Gustavo tem um TMS, né? Acho que usa IntelliPost, né? A gente está terminando de implementar, que é o que a gente vem sofrendo com, acho que o B2B. A gente está implementando o TMS agora, que basicamente faz toda a gestão de frete. Então, a nossa dificuldade até o momento era entender o que estava sendo cumprido ou não, né? Porque sem ferramenta e números, a gente dependia do cliente reclamar para a gente avaliar um pouco mais, porque não conseguia analisar se a transportadora prometia 3 dias e era cumprido, se prometia 1 dia e era cumprido, se era 10 dias e demorou 15. Então, o ponto que eu entendo é números, né? Acho que negócios, se a gente não tiver um número para analisar, a gente não consegue tomar a decisão, né? E é a dor que a gente estava sofrendo agora. O Robson quase leu a minha camiseta aqui, que é justamente o ponto que eu bato em tudo no negócio. Então, por exemplo, é o que? Analisar números. Você não vai deixar para ver qual transportadora é boa e não é no dia da Black Friday. Meses antes, você vai colher dados, que é o que está aqui na camiseta. Contra dados, não argumentos. Que é da minha startup que eu trouxe aqui hoje. Mas é justamente isso. Você tem que ter dados para você poder tomar decisões quais transportadoras vão cumprir o SLA, né, que é o prazo de entrega, na Black Friday, por exemplo. Você passa por aquele processo do checklist lá, entre eles está analisar os dados do ano anterior, ver o teu próprio histórico. A gente falou disso aqui no primeiro episódio. Então, você olhar um pouquinho sobre o que acontece no mercado, o que acontece no teu parceiro, na ferramenta que você usa, a plataforma que você usa, e o que acontece dentro da tua empresa. Então, o mercado, o que geralmente utilizam, o que a própria plataforma já indica, e qual que é o meu histórico, o que funciona, o que não funciona. Então, acho que essa parte de dados também, nem sempre todo mundo, a empresa começa com dados. Não vai começar com dados. O primeiro, o segundo ano ainda não tem esse recurso, essa informação. Então, também queria entender um pouquinho da startup também, quer contar um pouco agora, chegou o momento, né? Vocês vieram, então, para o Meli com um stand, estão aqui com um stand, mas quer falar um pouquinho, então, de como é que foi esse processo também, saindo um pouco da logística, mas nem tanto, porque logística também requer dados. Como é que funcionou esse processo, Gustavo? Olha, eu vou até chamar o Robson aqui para validar, porque eu sou suspeito para falar. Vamos fazer aqui o teste ao vivo, né? A startup é minha, então eu sou suspeito, né? Mas eu vou trazer aqui, primeiro, antes da solução, eu vou trazer a dor. Qual é a dor hoje do vendedor, do seller, do empresário, não só do e-commerce, mas do varejo como um todo, seja físico ou seja online? É não saber se sobra dinheiro no final do mês. É não saber quanto ganha. Nós estamos num evento com 15 mil pessoas
Se a gente pedir, levanta a mão quem sabe exatamente quanto ganha. 1% vai levantar a mão e metade está mentindo. Eu acho que eu sei. Mas na prática não sabe. Você sabe, Robson? A gente sabe, mas O deu Robson é do financeiro, tá? Que na reunião ele tava lá com o financeiro Ninja Parts no e-mail. Então, essa sempre foi um desafio, né? Até acho que anos atrás eu queria fazer com que alguma parte do Tiny funcionasse, abrir bastante chamado. Até na época eu optei por dar um jeito para fechar o número, né? Sim, usar um outro recurso. Usar algum outro recurso para conseguir fazer com que chegasse no resultado, né? Então, a gente vem estruturando a área financeira e resultados. Então, hoje em dia a gente fecha o número, mas acho que não com a velocidade que a gente gostaria. Acho que até a gestão... E nem com o recurso, talvez, que gostaria, então, né? A gente vem investindo bastante, acho que em tecnologia por isso, né? Para dar agilidade nos números mesmo. Para ter o número rápido, para ter retorno dos canais rápidos da API, e tanto para fazer fechamento de resultado como análise de mercado mesmo. Mas é uma dor tremenda, né? É uma dor. E é muito difícil, né? Difícil. Porque só de vocês falando aqui, eu já percebi o quão trabalhoso seria fazer esse processo, né? Assim, exige várias pessoas, várias ferramentas, vários recursos. Tempo. E o Brasil não é simples, né? A parte tributária faz com que fechar o número não seja simples, né? E nem tão seguro ali, né? De todo mês ser a mesma coisa. Exatamente. E assim, lembra que eu falei que foi uma ascensão que eu tive em 10 anos de trajetória? Né? Mas por que não foi fácil? Eu falei, lembra que nem tudo foi flores. Por quê? Porque justamente eu não tinha o conhecimento e nem dinheiro para fazer a gestão financeira eficiente. Então, hoje eu vejo que o faturamento ele é totalmente ego. Então, não importa, eu conheço pessoas que faturam 1, 3, 5, 10 milhões de reais por mês e elas não ganham dinheiro. Por incrível que pareça. Esse foi o meu cenário muitos anos atrás. Eu ganho dinheiro de verdade, de falar assim, nossa, o Gustavo, pessoa física, sócio da Empório do Celular, ganha dinheiro, eu ganho há 3 anos e não há 10. Os outros anos eu só bati cabeça. Então, hoje, o que eu enxergo como um dos principais pilares, lembra que eu falei, quais são os pilares? Número 1, pessoas. Sozinho você não chega em lugar nenhum. Número 2, processos. Sem processos, você também não vai conseguir fazer nada. Número 3, gestão financeira. Se você não sabe exatamente quanto você ganha no dia, não é no mês, não é no ano, é no dia, você não vai conseguir tomar decisões fáceis como trocar uma lâmpada da sua empresa que vai ter um custo. Então, isso pode virar uma bola de neve gigante. Então, a minha solução, que é o que eu fiz dentro do meu negócio 4 anos atrás, e agora, há 1 ano, eu comecei o desenvolvimento como startup, e 39 dias atrás nós fizemos o lançamento da plataforma, é o Gestão E-Commerce, que é justamente um software de conciliação financeira que ajuda na dor do cliente. Porque não existe hoje uma ferramenta que faz exatamente o que nós fazemos. Não existe. Existem ferramentas que fazem algo semelhante, mas não resolvem essa dor da maneira que tem que solucionar. Então é isso que eu enxergo hoje como um mercado E essa todo. história, eu já conheço ela um pouco e talvez seja a dor do Robson também. Você falou que começou a sentir falta de algumas coisas até dentro do Tiny mesmo, né? E conversando com o time, acho que o Gustavo teve esse processo também de conversar com o time do Tiny, ver até onde o Tiny iria ou atenderia ou que foge para um outro produto realmente, né? E eu acho que tem muito disso, assim, quando a gente começa um negócio, a gente constrói uma plataforma, uma solução, a gente tem um objetivo e um propósito para ela e ela vai até um certo ponto. E quando você vai para outro lugar, você está construindo outra coisa. Porque quem faz tudo não faz nada, lembra? Quem faz tudo não faz nada. Então, eu gosto muito dessa visão. Teve algum outro papo que a gente fez aqui, eu não vou lembrar, que a gente também chegou a essa conclusão, assim, de tá, mas se eu tiver que ficar só me preocupando com a minha logística e pensando que a minha caixa tem que ser perfeita e tal, eu vou virar uma fábrica de caixa. E eu vou deixar de fornecer peça, por exemplo, né? Então, assim, às vezes o Tiny também não faria sentido nesse momento ali, né? E aí vocês conversaram, trocaram, tiveram essa ideia. Eu gosto muito dessa história também. Exatamente, porque na verdade o nosso sistema ele é um complemento. Ele não é algo que vai substituir nada, nenhum outro sistema ele substitui e nem concorre. Ele é um complemento para justamente ajudar nessa dor que ela é específica. Inclusive o Robson participou dessa caminhada. Eu falei, como eu comentei, eu lancei 1 ano atrás na startup e o Robson trouxe dores do negócio dele que o meu sistema não estava pronto. Por quê? Porque no meu negócio tinha particularidades totalmente diferentes do negócio dele. E assim como outros milhares de negócios eram diferentes. Por isso que foi quase 1 ano em desenvolvimento. O Robson nem testou ainda a versão nova que
que Olá. já está pronta e resolve aí, eu acredito que 99% do Brasil, pelo que me disseram, né? Mas Uau, o gostei. Robson foi responsável justamente para a gente aprimorar e melhorar. Porque o Brasil é gigante, como o Robson falou, e é extremamente difícil você atender a todos. Sim, Mas nós sim. fizemos um trabalho bom, estou bem feliz aí com Que o nosso. legal, que legal. Parabéns, parabéns pelo lançamento, Obrigado. pelos testes todos, pela ideia, pelo empreendedorismo também. Robson, então, participou do processo? Como é que foi isso daí? Fase beta. A gente participou, acho que trocou um pouco de ideia sobre acho que a fase beta e é a realidade, né? Acho que cada negócio tem muita especificação, detalhes. Acho que quanto mais linhas diferentes muda a parte tributária, né? Então é onde é a dor de muita gente, tanto para chegar no resultado como precificar certo, fazer todo o processo, né? Vamos dizer que acho que até a gente vem num processo de mudança futura nessa parte tributária, espero que seja para melhor, né? Mas Vamos rezar bastante, né? Vamos ver, né? Muito bom. E vocês falando um pouco sobre isso de quem faz tudo não faz nada, e até estes desafios também, que eu fui puxando aqui, lembrando de uma pergunta que eu queria fazer. O Gustavo falou sobre todo o Brasil todo, falamos de quem faz tudo não faz nada, e eu lembrei de uma pergunta que eu queria ter feito para vocês agora há pouco, e agora ela voltou, sobre a logística também e a entrega, essa logística ágil, essa logística eficiente, que faz sentido para produtos de necessidade, que tem que chegar rápido, para o Brasil todo também. Vocês dois entregam no Brasil todo, conseguem manter esse padrão de logística ágil, eficiente em todo o Brasil também, ou varia muito, assim, que também é uma dificuldade dos empreendedores. Eu estou em São Paulo, não consigo entregar no Amazonas tão rápido quanto eu entregaria no Rio de Janeiro. O que eu faço nessas situações? Eu me posiciono num local só, foco a minha operação em um lugar só, tem que ter mais CDs? Vocês têm alguma dica também para empreendedores assim? Olha, eu não sei o Robson pelo produto dele, que é um pouco maior que o meu, né? O meu é bem menor. Só que perto do passado nós estamos vivendo paraíso. Tanto as empresas de logísticas melhoraram muito, a empresas como, por exemplo, o próprio Correios, né? Mas você pega o Marketplace resolvendo sua dor. Então o Mercado Livre tem uma malha logística que é de tirar o chapéu, né? Então na hora que você olha o que eles fizeram em tão pouco tempo, e hoje você vê carretas, eu entro no meu carro, pego a estrada, é uma carreta do Mercado Livre amarela passando. Eu entrei na cidade, é um carro elétrico do Mercado Livre passando. Eu tô no aeroporto, é o avião do Mercado Livre voando. Então assim, a logística gigante, né? é absurda, o tanto que melhorou, sabe? A entrega ela é rápida a nível Brasil. Então hoje nós trabalhamos nível Brasil tranquilamente. O meu produto é pequeno, não tenho muita dor de cabeça, mas de fato hoje eu vivo o paraíso. Não tenho problema, seja a nível Brasil ou seja CMD em São Paulo com um motoboy entregando ali no mesmo dia, né? Então é bem tranquilo hoje. Muito bom. E você, Robson? Partes também, Brasil todo? entrega o Brasil todo, acho que cada região, o público tem um pouco de a expectativa alinhada, né? Justamente a pessoa que mora no interior do Amazonas lá espera que vai receber no dia seguinte, hoje, né? Com a realidade, acho que logística, né? Ela sabe que vai ser muito mais rápido do que era há 5 anos atrás, né? Mas acho que está alinhada a expectativa com o prazo, né? Mas a gente entrega o Brasil todo hoje, né? E cada dia mais rápido, né? Até a nossa filial São Paulo, a estratégia é muito mais logística, por estar no principal mercado e tudo mais. Para ter Flex São Paulo, ter Fulfillment do Mercado Livre aqui em São Paulo, tá dentro da Amazon e assim podendo ganhar agilidade na entrega, né? São Paulo é um dos maiores e melhores corredores logísticos do Brasil, né? Não, com certeza. Eu só tinha escutado, não sei se ainda, mas uma vez um gerente regional para mim do Correios me disse que Brasília era melhor que São Paulo. Não sei se você... É mesmo? Porque justamente o Correios, né, central fica em Brasília. Mas o São Paulo já deve ter passado isso e com certeza... pela quantidade de CDs também que tem na região metropolitana aqui, né? A distribuição corredor logístico é excelente. muito rápida, é muito eficiente. E acredito que também esse processo de ter o seu próprio centro de distribuição, alugar um lugar também, depende muito do momento da operação. Vocês dão uma dica também para quem está começando, fazer o quê? Tem gente que começa na sala de casa, daí começa a alugar outro espaço, daí vai alugando outro, junto com o escritório, geralmente, né? Tem o escritório e tem o estoque junto ali. Sim. Vocês indicam ter outro espaço separado, mais estratégico também, essa questão do CD? Acredito que no começo é realmente gastar pouco
e conseguir começar a ter produto realmente para vender do que realmente pensar no espaço, né? Porque realmente o e-commerce proporciona isso, né? A pessoa começar vendendo 1, 2 pedidos por dia, 3, daí acho que conforme a pessoa vai crescendo, ela vai ajustando a estrutura dela, né? Então, que acho que é o principal ponto. Eu comecei vendendo da sala de casa mesmo e depois foi para um espaço de acordo com o crescimento do negócio, né? Não, faz muito sentido. Inclusive, no próximo final de semana, vamos lá conhecer o espaço da Ninja Parts em Sim. Curitiba. Vai ser muito legal, muito bom. E aí? É fazer muito com pouco, né? Então, hoje, meu principal concorrente, que eu nem chamo de concorrente, a verdade é essa, eu acredito que o mercado é imenso, gigante, tá aí Sim. para todo mundo. Mas, assim, o principal parceiro de negócio, ele é 100% fulfillment. Então, assim, é fazer muito com pouco. E eu acredito, de fato, eu tenho uma operação que é, assim, totalmente fora ali da Empório, que é 100% fulfillment também, e assim, é excelente. É excelente. Eu não tenho experiência para poder falar de fulfillments particulares que existem em cada cidade, acho que o Robson tem, né, que ele contrata aí fulfillments particulares, mas os fulfillments de marketplace são uma mão na roda, o custo é baixíssimo, então é tipo, para quem tá começando, não ter que se lidar com o espaço, ainda mais quando seu produto é grande, não é o meu caso, mas é o caso do Robson, né? Então, você não tem que lidar com o espaço. Sabe quanto custa um metro quadrado aqui em São Paulo de um galpão com segurança? Quanto? É muito, é muito. Eu não sei, mas imagino que seja muito. Então, assim, Sim. você tem galpões, tipo, 1.000 metros quadrados aqui em São Paulo, na faixa aí de 30, 40 mil reais. São Paulo, capital. Se você vai um pouquinho pros arredores, você vai gastar, tipo, 20 mil reais, 1.000 metros quadrados. Então, assim, é muito caro o aluguel disso daí, sem contar segurança, seguro, empilhadeira, prateleira. É esse processo, até o picking packing fica mais complexo, né? Exatamente. Mesmo então, sendo algo que simplifica, também vai ficar mais complexo, Agora conforme vai aumentando a operação. Agora imagina você abrir um CNPJ em 7 dias, você enviar os seus produtos para um fulfillment do Mercado Livre, ele vai te cobrar centavos por dia armazenado e vai fazer tudo perfeitamente da maneira que manda o figurino, porque eles já bateram cabeça há anos. Muito, nossa. É muito melhor. É contar com a experiência de quem está no mercado, quem desenvolveu uma tecnologia e aproveitar essas tecnologias, essas oportunidades. Exatamente. Faz sentido? Sim, faz sentido demais, né? Hoje nossa operação, como eu tinha comentado, 70% está no fulfillment da parte de MELI, né, de Mercado Livre, 70% das vendas sai do fulfillment do Mercado Livre, independente se é da Operação Paraná, Santa Catarina ou São Paulo, nosso foco por entregar mais rápido, dar mais relevância, chegar mais rápido, que é o ponto da entrega rápida. Então, a questão isso que os canais vêm trabalhando, né? Todos os canais vêm lançando fulfillment, né? Magalu, Amazon, acho que Shopee vem em breve. Isso facilita e simplifica a operação, né? O que era um desafio que não tinha solução se não contratar uma equipe e tudo mais há alguns anos atrás, hoje em dia os canais ajudam muito, né? A vender mais. E gastar menos com a operação, né? Muito menos. Não, com certeza. Uma aula de logística aqui com vocês, gente. Estamos chegando ao finalzinho já do nosso papo. Mas dava pra gente conversar muito mais, assim, eu não tenho dúvida. Vocês estão já há anos no mercado, são operações diferentes, mas que a gente encontrou tantas similaridades aqui, né? Não tenho dúvidas que vocês ainda vão ser muito parceiros de negócios, muitas coisas para construir juntos. Queria que vocês deixassem um recado final para quem está acompanhando também, nossos empreendedores aí, conselho mesmo, aquele conselho de empreendedor para empreendedor, papo de varejo. Estou começando no varejo, que conselho que você me dá? Olha, sem sombra de dúvidas, o planejamento ele é a base de tudo. Eu que já quase quebrei várias vezes, sem sombra de dúvidas eu trago o conselho de planeje, pense e erre. E erre rápido. Vou errar, você não tem como fugir. Não dá para ter medo de errar. Você vai errar, só que você erra rápido, reajusta a rota e busca acertar. Então, como eu lembro que eu falei que foi uma trajetória desses 10 anos muito difícil para mim. Eu errei várias vezes. Em 27 de dezembro de 2017 foi quando eu descobri que eu estava meio milhão negativo se eu fechasse a empresa. Sabe o que eu fiz? Eu procurei acertar. Mas sabe o que aconteceu? Eu errei. E de meio milhão foi para 2 milhões negativo. E aí, o que você fez? Agora, no meio do final do episódio, você me solta essa. O que você fez? Eu tentei acertar de novo. E sabe o que aconteceu? Eu errei de 2 milhões negativo para 4 milhões negativo. Tem noção do que é você trabalhar 4 anos? Eu comecei a minha empresa para melhorar a nossa situação financeira em casa, dos meus pais, comprar uma casa própria.
quanto custa um imóvel aqui, um apartamento. Lá onde eu morava era cerca de R$500 mil. 4 anos depois eu não consegui nada e só uma dívida de R$500 mil. Então, assim, não foi fácil. Só que aí, quando eu cheguei em 4 milhões negativo, eu falei, eu vou tentar de novo. E eu vou aprender. E se eu errar, vou errar rápido. E aí foi onde eu consegui. Deu certo, eu aprendi. Fiz a gestão eficiente desses 3 pilares que eu comentei anteriormente. Então, é isso que eu fiz. Eu arrumei aqueles 3 pilares, arrumei minha casa, saí daquela dívida e conquistei todos os sonhos que eu tinha quando eu abri a empresa. Então, o conselho que eu deixo é justamente esse. Faça um planejamento, não demore também, não fique na inércia, mas planeje, vá lá, faça ação e se errar, erre rápido e corrija e vá de novo. Esse é o conselho que eu deixo. Perfeito, muito bom. Conselho então de Robson, de Ninja Parts. Tá, eu acho que o meu conselho que eu deixo, acho que tem um pouco a ver com o que o Gustavo falou, né? Acho que é importante estudar, mas não adianta ficar só estudando, é importante pôr em planejamento o que você quer fazer e colocar em ação mesmo, né? Para realmente buscar o resultado, né? Mas o estudar ou consumir conteúdo, acho que encurta o caminho, mas faz parte porque acho que cada um trilha uma trajetória, né? E a pessoa aprende com os erros, né? Então, nem sempre, mesmo que o conteúdo esteja lá, nem tudo segue um passo a passo, uma receita de bolo, né? Então, vai ter variáveis que o seu negócio sofre, que às vezes o do Gustavo não passa por isso. Não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta para essa parte. Então, é importante realmente encurtar o caminho, que é estudar, planejar bem e pôr em ação, né? Não adianta estudar e planejar e não colocar em ação, que daí no fim você também não tem um negócio, né? Que é o que muita gente fala assim, tenho medo de começar, mas se não sair do estudo e planejamento, não vai alcançar o resultado, né? Não, com certeza, tem que ter a coragem e com tudo. O meu conselho, acho que é justamente esse, a Black Friday tá vindo, vai vir com força, vai esquentar o mercado, indiferente da tua área, fazer sentido ter uma Black Friday ou não, o mercado vai esquentar. É um período do ano que as coisas estão movimentadas, elas ficam mais caras, muito mais gente também está online, então se preparar, estudar, fazer esse planejamento. O meu conselho é usem os conteúdos gratuitos que já tem, né? Então estudem, aproveitem, explorem. Temos muitos conteúdos aqui em Olist, em Tiny, então aproveitem, estudem, se preparem. Façam realmente esse checklist ali do passo a passo para se organizar. Porque eu vejo muito desses papos que a gente teve aqui de varejo nos últimos 4 dias, é que o que eu estudar e eu aprender para Black Friday, me preparar para Black Friday, o resto do ano eu aprendi uma vez, eu já absorvi. Sim. Então, assim, absorvi e daqui para frente vai ser um novo momento que eu já vou estar aplicando isso. Então, vale a pena se preparar, usar esse momento agora, esse tempinho que ainda tem para isso, né, meninos? Para se preparar, depois ter dados, ter afirmações, ter argumentos e fazer um negócio que faz sucesso, né? Exatamente, mas o que o Robson falou é muito bacana, né? Porque planejamento sem ação é só uma ideia. E de ideia no mundo já tá cheio. Antigamente vendia-se ideias. Hoje não vende mais ideia, não. Ou você aplica e mostra que deu certo a ideia, ou você não vai ganhar um centavo. A era das ideias, né? Então que comecemos a colocar em prática, a fazer acontecer mesmo, juntos, contem com a gente também. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês aqui. A gente poderia passar horas e horas conversando, mas passou bastante tempo e a gente nem viu passar. Então, obrigado pela participação. Obrigado, Robson. Obrigado você. Obrigado, Laura. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer participar. Foi muito bom o papo e um prazer estar aqui com vocês. Conheçam também, então, a Ninja Parts. Tá aí, tem site próprio, tem redes sociais, nos marketplaces. Quem precisar de uma peça aí faz o quê? Pode procurar o site próprio, que é ninjaparts.com.br, as nossas redes sociais também, que no Instagram a gente é ninjaparts.parts. E também pode entrar em contato só procurar pela gente no Google, que pode encontrar para alguém atender diretamente também. Perfeito. Obrigada, Gustavo, pela participação. Aí 2 negócios para fazer jabá agora, então, né? Chegou teu momento. Agora o trabalho ficou dobrado, né? Eu que gosto um pouco de trabalhar, né? Desde cedo. Mas para mim é um prazer imenso, Laura, estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento que eu aprendi nesses 10 anos. Para mim é muito legal, é gratificante, porque eu saber que eu posso colaborar com outra pessoa que está passando pela mesma dor que eu já passei, não tem palavras. Então, de fato, eu amo fazer isso. É algo que eu
literalmente está dentro de mim, eu gosto e sempre estarei de portas abertas para poder compartilhar o conhecimento e ajudar. Então, muito obrigado a todo o grupo da Olist, do Tiny, pelo convite e contem comigo sempre que precisar. Também, se alguém quebrar o celular, inclusive, né, seja da Olist, seja do Tiny, seja de quem nos escuta aqui neste momento e nos assiste, empóriocelular.com.br, vai lá, vai ter todos os nossos canais de atendimento e vai ser um prazer atender cada um que entrar em contato. Perfeito, é sempre um prazer conversar aqui com os nossos clientes, fazer essa troca, acho que adianta muito o processo de quem está começando e quem está no meio do caminho, às vezes está com aquela dívida gigante também, não sabe o que fazer, começa organizando, começa escutando, começa aprendendo e aqui é mais um caminho para isso, então. Muito obrigada pela tua companhia que ficou com a gente aqui até o final do nosso Papo de Varejo. Em breve teremos mais edições, teremos mais conversas, você já sabe que você pode acompanhar os bastidores, os recortes, todos os momentos que rolaram por aqui também nas nossas redes sociais, @olist.br, @tinyrpoficial. E se quiser conhecer as nossas soluções, usar o Picking e Packing também de Tiny, tiny.com.br, olist.com.br, vem acompanhar, conhecer também as nossas soluções. Com certeza vai fazer sentido aí para você na Black Friday, em outros momentos do ano. Também vamos deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações que você precisa. Muito obrigada pela companhia. Meninos, até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.